Jesus, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículos de 5 a 7. Isaías, Antigo Testamento, capítulo 43, versículos de 5 a 7. Estamos numa série de ministrações falando bastante a respeito da igreja. Tempo esse que particularmente tenho percebido a necessidade de nós, filhos de Deus, entendermos a nossa caminhada, a nossa construção, a nossa formação, o nosso amadurecimento como igreja do Senhor. Isaías capítulo 43, a partir do versículo 5, diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Do oriente trarei seus filhos, do ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Agora, se você puder, por gentileza, vá para o versículo 21. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Amém? Amém. Pai, eu quero pedir graça ao Senhor neste tempo. Que teu Espírito flua, Senhor. Mais uma vez prevaleça somente o que vem do Senhor para a vida da tua igreja. E tudo que eu quero ser nesta noite, mais uma vez também, é um canal teu. Um meio pelo qual a tua palavra, através do teu Espírito que convence, Pai Santo, seja livre para ser aqui levada, semeada em nossos corações. Ó Deus, e permita que seja um tempo em que o Senhor se revele a nós através da tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz. É ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, Pai. Tudo isto aqui seja somente para o louvor da tua glória, e no nome do teu filho amado Jesus. Amém? Amém, amém, igreja de Deus? Amém, igreja? Amém. Amém. Desde que eu descobri o significado de propósitos no reino de Deus, eu penso que se nós aprendermos, estivermos abertos a aprender quais os nossos propósitos como igreja, eu penso que nós estaremos errando bem menos enquanto caminhamos. Imaginemos uma construção. Jesus é a base, o alicerce aonde nós construímos esse templo, essa vida que sou eu, que é você como igreja, sendo edificada, sendo erigida, sendo erguida, construída. E o que significa propósito? Entre Jesus como alicerce e a construção. Propósito é o que eu estou construindo, ou de que forma estou construindo. Basicamente, o termo propósito significa intenção, significa desígnio, significa plano. Uma igreja precisa saber quais os seus planos enquanto constrói a sua vida com Deus. E como igreja, eu penso que nós temos pelo menos 5 pilares aonde devemos construir a nossa vida em Deus. E eu quero resumir isso de maneira bem geral. Os pilares são importantes para que a nossa vida ela seja estruturada o suficiente para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de informação. E por isso, entendermos os propósitos enquanto caminhamos com Deus é de extrema importância para a nossa vida, para que a gente não erre, a gente não falhe nas nossas escolhas. Eu quero tratar hoje de um desses pilares que se chama adoração. Diga adoração. O que tem sido adoração para nós? Já temos ensinado aqui a respeito desse tema tão importante que é parte das nossas vidas como sacerdotes. A Bíblia nos chama de sacerdócio real. E essa é uma marca muito forte, essa é uma característica muito forte na função do sacerdote, a adoração. Nós devemos ter consciência, precisamos aprender sobre o que significa adoração, principalmente nesses dias, para nós como igreja. Todo homem nasce com uma necessidade de adorar.
alguma coisa ou alguém. E por isso o mundo disputa tanto a nossa adoração de alguma forma. E por isso é tão importante entendermos que a adoração é uma escolha. Eu escolho adorar a Deus. Não pode ser automático, não pode ser coercivo, não pode ser manipulado. Deus espera que tenhamos consciência, tenhamos a originalidade, a espontaneidade de escolher por Ele para adorá-lo. Deus espera que Ele seja priorizado. Deus espera que Ele seja desejado por nós, uma vez que somos chamados de sacerdotes. O termo adoração, ele é um termo extremamente abrangente. Ele abrange tudo na vida daquele que serve a Jesus Cristo. Adoração, ela não tem a ver com um lugar. Adoração não tem a ver com um ritual. Aliás, ainda tem muita gente que confunde adoração com expressão de adoração. Estar num culto como esse, reunido como nós estamos aqui neste momento, e muitas vezes a maioria das pessoas, ainda crentes, acreditam que a adoração é esse primeiro tempo que nós tivemos aqui, que nos reunimos e levantamos as mãos e que clamamos e choramos na presença de Deus. Meu querido, tudo isso é pertinente, é bíblico, e a Bíblia nos ensina que nós devemos sim nos reunir na presença de Deus com toda forma de louvor e adoração e expressões para com Ele. Amém? Mas isso ainda não é a adoração propriamente dita. Adoração em minha vida tem a ver com o dia a dia. É a maneira como eu me separo, como eu me consagro a Deus todos os dias. Eu adoro a Deus com as minhas vontades, com o meu comportamento, com as minhas decisões, com o meu olhar. Minha vida, todo santo dia, deve ser uma vida de adoração a Deus. Amém. Eu quero falar aqui um pouquinho do adorador. As Escrituras Sagradas nos dizem que eu e você, a humanidade, ela foi criada com este propósito. Qual? O de adorar a Deus. Você foi criado para isso. As pessoas nascem já com essa necessidade. Aliás, é uma explicação que não existe hoje na ciência. Não se explica de onde se originou a religião, por exemplo. Isso é algo que não se explica nas sociedades, nas nações, nas tribos. As pessoas nascem com essa necessidade, querer adorar algo ou alguma coisa. E aqui, para nós cristãos, filhos do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, sabemos que o homem foi criado para adorar somente a Ele. Diga amém, meu irmão. Amém. Todo ser humano, sem exceção, como você leu comigo aqui, ele existe para a glória de Deus. Você, eu, nossa vida, nossa existência, ela existe, ela vive, nós vivemos para somente glorificar e exaltar a Deus. Qualquer coisa que tente nos levar para longe disto, estaremos indo contra a nossa existência. Já se sabe que um dos grandes pilares da cultura na antiguidade era a religião. E antes mesmo do povo de Israel surgir como nação, outras culturas já adoravam outros deuses, já se preocupavam em adorar outros deuses. Ou seja, a história do homem procurar Deus é antiga. Mas quando se trata do Criador dos céus e da terra, Ele escolhe uma família. Depois de um determinado momento na história, a família, ou melhor, a pessoa de Abraão, em seguida a sua família, e dele faz uma nação, a nação hebreia. E é a esse povo que Deus se revela de uma maneira muito especial, muito particular. Aos hebreus, Deus propõe uma forma de adoração única. Um exemplo: quando Deus ele falou com Abraão pela primeira vez, tudo indica que Abraão, ele apenas ouviu a voz de Deus. A Bíblia não diz que houve aparição alguma para Abraão. Não houve manifestação no primeiro momento. A Bíblia diz que Deus falou com ele e ele creu. Escute aqui, meu irmão. Numa cultura onde adorar a deuses era comum, uma voz que ele ouviu, ele acreditou que era Deus.
E aqui começa o desafio dessa suposta religião hebraica. Deus é acessado, Deus vem a Abraão crê nesse Deus, e não existe nada intermediando aí, nada, a não ser uma voz que veio do alto e falou a Abraão. Nesse tempo, Deus não era conhecido ainda de forma nenhuma. Ele apenas se manifestava a Abraão. Tão peculiar que Abraão não sentia necessidade de buscar alguma coisa para se referir a Deus ou tentar identificar Deus. Isso aqui é algo tremendo. E tal foi a identificação e crença nesse Deus que Abraão teve, que a Bíblia o chamou, que Deus o chamou de amigo de Deus. Olhe para mim. Um homem acreditou numa voz, que ele acreditou que era Deus, e porque ele acreditou nessa voz e obedeceu a essa voz, Deus o chamou de amigo. Amém até aqui? Amém. Séculos depois, no segundo momento onde o povo hebreu estava escravizado, precisava ser liberto, estava subjugado a Faraó, Deus, naquele momento, sob a liderança de Moisés, não se faz conhecido por amuleto algum. Deus apenas se manifesta sobrenaturalmente. Para aqueles que já conhecem um pouquinho da palavra de Deus e conhecem a história de Moisés, quando Deus resolve definitivamente libertar o povo, Deus tem uma conversa com Moisés, e nessa conversa, nos finalmente, Moisés pergunta para Deus: Deus, se Faraó perguntar para mim, quem é que está me enviando a ele, o que eu digo? Deus responde para Moisés: diga para Faraó, Moisés, que o eu sou está enviando você. Eu sou, Moisés, é a única coisa que você vai dizer para ele. Diga que o eu sou, porque esse é meu nome. Isso é tenebroso. A única coisa que Deus manda para Faraó através de Moisés é: manda para ele o meu nome, e isso é suficiente. Basta. O nome de Deus, em outras palavras, olhe para mim, é o próprio Deus. O grande desafio desse povo que quer servir ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, depois que foram libertos, depois de tantos milagres que ocorreram, Deus ainda faz um desafio ao povo hebreu. Naquela época, os povos adoravam outros deuses através de imagens de escultura. Mas Deus, ele vem na história e estabelece para o povo hebreu algo muito diferenciado. Por isso eu chamo de peculiar, de singular, de único. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó fez um desafio. E eu quero que você abra comigo Deuteronômio capítulo 12, versículos de 1 a 8. Deuteronômio capítulo 12, versículos de 1 a 8. E quero que você preste muita atenção no que você vai ler. Diz assim a palavra de Deus: estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles naqueles lugares. Agora preste atenção: vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos,
para ali pôr o seu nome. Que poderoso! Eles tinham o desafio de crer num Deus que dava a eles apenas e tão somente um nome para adorar. Isso nos ensina algumas coisas aqui. Primeiro, você sabia que esse princípio perdura até hoje? Até hoje. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos aí, eu estarei. O que nós precisamos aprender como igreja é que o nome de Deus é o próprio Deus. Pedro, ele percebeu isso, disse que Jesus Cristo não era só o Filho de Deus, mas também era o próprio Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olhe para mim, meu querido. O nome de Jesus nos basta. Você está aqui, está entendendo isso? Eu não preciso, escute o que eu vou te dizer. Eu não preciso necessariamente de sinais e milagres para crer em Deus. Muito embora os sinais e milagres confirmem a ação e o poder e a presença de Deus, eu não dependo de milagres para crer nele. Aliás, é o contrário. A Bíblia diz que quando eu creio nesse nome, nessa pessoa, é aí que os milagres me alcançam. Você está aqui ainda? Segundo, quando Deus deu um dos mandamentos, que não deveríamos fazer imagem de escultura, estava falando dele também, do próprio Deus. Porque quando nós olhamos lá para os 10 mandamentos, olha, não façam imagem de escultura, né? E nós entendemos isso, que nós não vamos fazer imagem e não podemos fazer e adorar imagem alguma. É verdade, só que Deus ali estava falando dele também. Isso pode parecer um pouquinho óbvio para nós. Não, pastor, eu creio em Deus e não creio em imagem de escultura. Mas não parece ser real o que nós estamos vendo por aí hoje. É impressionante como as pessoas hoje estão precisando desesperadamente de alguma coisa que represente Deus. O Evangelho de Jesus hoje está sendo pregado num caminho totalmente inverso. Primeiro são mostrados sinais para depois mostrar Jesus. Você está aqui? Quanta gente ainda confiando desesperadamente num copo d'água para curar sua vida. Tempos atrás eu estava aqui numa reunião e nós estávamos num tempo de oração, era uma reunião de oração aqui neste lugar, e um irmão olhou para trás e falou assim: pastor, não tem óleo aí para poder orar pelos doentes. Eu falei assim: pois é, irmão, não tem. Ele falou: puxa vida. Eu falei para ele assim: qual é o problema, irmão? Pastor, como é que nós vamos orar sem óleo? Tem gente que acredita piamente que é o óleo que cura. Sem contar as toalhas, os sabonetes, os sais, as pétalas de flores, e agora até a vassoura está entrando na roda. É impressionante como muitos crentes estão trocando a pessoa de Jesus, o nome de Jesus, a essência de Jesus por coisas. Eu já disse isso aqui há algum tempo atrás. Leva toalhinha, leva sal, leva sabonete, leva não sei o que, toma água, pega o óleo, porque é o óleo que resolve a sua vida. Óleo não resolve a vida, é o nome de Jesus que faz.
Com óleo ou sem óleo, meu irmão, quem resolve é Cristo, não é o óleo. Quantos amuletos. Por isso eu digo que o evangelho está sendo pregado no caminho inverso. Crente precisando de amuleto para poder crer em Deus, para crer em Jesus. Amém. Terceiro aspecto que nos ensina que Deus ele não quer ser, e Deus não é ídolo. Deixe-me te explicar algo. Ídolo é fruto da criação humana, é fruto de mãos humanas, da arte humana, da imaginação humana. O ídolo, querido, ele é a tentativa do homem de se achegar a Deus através de alguma coisa que represente Deus. Olhe para mim, por favor. Ídolo não tem vida própria. Aliás, é a própria Bíblia quem diz. As imagens de esculturas tidas como Deus, diz lá no Salmo 115: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pernas, mas não andam. Você está aqui ainda? Pastor, mas a grande verdade é que existe a possibilidade de demônios estarem atrás de alguma imagem de escultura? Tem, existe sim. Mas sabe por que muitas vezes os demônios se manifestam dentro de uma imagem de escultura? Olhe para mim, por favor. Você, igreja do Senhor, eu preciso ouvir isso, tanto quanto eu. Quem dá vida para o ídolo somos nós. Você está aqui ainda? Quem dá vida para o ídolo sou eu. Sou eu. É você. Somos nós. E aí, quando eu acredito que esse ídolo pode fazer alguma coisa, sim, aí demônios entram para me enganar. Porque quando eu não acredito, querido, como diz a Bíblia, é um pedaço de pau ou de qualquer coisa que não tem vida, inanimado. Entende a diferença? Você está aqui, igreja? Esse é o motivo porque Deus não é ídolo. Sabe por quê? Olhe para mim. Deus tem vida própria. Deus tem vida própria. Mais do que ter vida própria, porque Ele não é ídolo, porque Ele é o único Deus, é o Deus todo-poderoso, Deus digno de ser adorado, de ser elevado, de ser engrandecido, sim, de levantarmos as nossas mãos, de chorarmos, de nos prostrarmos, de dizermos com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego, com toda a nossa alegria, com tudo aquilo que nós temos de dizer: Senhor, Tu és o único Deus sobre a nossa vida. Meu querido, está baseado no fato de que Ele, tendo vida própria, resolveu, escolheu vir a mim. Você está aqui ainda? Amém. E Deus nos deu literalmente uma imagem dele. Foi Cristo Jesus sobre essa terra. Uma certa vez o discípulo perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus virou para ele assim: está comigo há tanto tempo e perguntas como é o Pai ou quem é Ele? Você está aqui ainda? Escute, quero te dizer algo importante. Deus é aquele que nos amou ainda que nós não merecêssemos. E guarde algo para o resto da sua vida. Você, eu, nós
nunca poderíamos encontrar Ele por nós mesmos. Guarde isso, pelo amor de Deus. Sabe por que você tem Deus e está começando a conhecer Ele, já conhece Ele há algum tempo? Porque a Bíblia diz que Ele se deixou ser achado por você. Ele se revelou para mim e para você. E o mais importante disso é que, diferente de ídolos, Ele é um Deus pessoal. Ele quer ter relacionamento comigo e com você. A hora que eu quiser eu posso acessá-lo. É bíblico isso. O Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24 diz assim: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Adorarão o Pai em Espírito. Espírito. Olhe para mim. Deus não pode ser acessado por coisas humanas. Não pode. Porque Ele é Espírito. Está claro isso para você, meu amado? São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você está aqui ainda? Amém. Como é que você tem tentado acessar Deus? Deus na tua vida, Ele é acessado como? Existem alguns mediadores além de Jesus na tua vida? Porque hoje tem gente que fala o seguinte: ó, se não for o pastor orar por mim, não resolve. A tua vida de fato? Como é que você alcança Cristo? Não, porque se não for naquele culto, se não for naquela reunião, com aquele irmão, se não for, não tem Deus, não vai. Igreja de Jesus, desperte. Desperte. Desperta. Nesse lugar eu tenho tentado ensinar a palavra de Deus e sempre deixar claro que nós não precisamos mais depender de homens para acessar a Deus. Você entende isso? Vamos avançar um pouco. Quando falamos de adoração, existe algo que está em jogo e que percebo que boa parte dos cristãos ainda não se deram conta. Chama-se vontade. Diga vontade. Tem tudo a ver com a nossa vida de adoração. Aliás, anda de mãos dadas com a adoração. Veja o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu quero ler de duas formas diferentes. Primeiro: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Está falando de culto, onde tem a ver adoração. Está falando de sacrifício, que era a parte básica da adoração dos sacerdotes no Antigo Testamento. Mas aqui, esse é um versículo do Novo Testamento.
Vou tentar ler ele de outra forma. E assim, queridos irmãos, eu apelo a vocês que deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, seria entregar os seus corpos algo muito exagerado? Um adorador que Deus procura e que Ele acha é uma vida amalgamada, misturada, sintonizada, é uma vida harmonizada. Escute, a vontade de Deus. Uma vida de adorador que agrada a Deus é uma vida que anda segundo a vontade de Deus. É aquele que se preocupa em andar de conformidade com os caminhos do Criador e não com os seus próprios caminhos. E aqui pode estar um grande diferencial para muitos entenderem o que significa ser um adorador. A diferença está na vontade. Quantos cristãos que dizem: olha, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, mas a vida que levam é a sua própria vida, é o seu próprio modo, a sua própria maneira, cumprindo as suas próprias vontades. Aliás, quantos que eu encontro, e devo dizer que já passei por isso também, que acreditam que estão adorando a Deus, que acreditam que são achados por Deus como adoradores. Ah, sim, eu sou um adorador do Senhor, sim, eu sou alguém que adora o Deus Todo-Poderoso, mas é Ele quem dita as regras para Deus. Ele diz para Deus: Deus, é isso que eu quero, em tal momento e dessa forma que eu quero, porque se o Senhor não fizer isso desse jeito, vou ficar de bico. Deixa-me te dizer algo. Eu acho que já deu para você entender que adorar a Deus não é apenas estar numa igreja, não é apenas tocar, cantar, levantar as mãos, prostrar-se. É bem mais que isso. Adoração tem a ver com pessoas, escute, que procuram a vontade de Deus, procuram, se importam, se preocupa, faz questão de querer saber qual é a vontade dele para a minha vida. Amém? Amém? A passagem que está em Mateus capítulo 4, eu termino, versículos de 8 a 10, é uma passagem muito séria para nós. Fala do momento em que Jesus, sendo tentado em um dos momentos, Satanás o leva a um alto monte muito alto. Diz a Bíblia que ali ele mostrou todos os reinos deste mundo. E Satanás faz uma proposta a Cristo. Falou: tudo isto, os reinos, os povos. Aliás, Jesus, não é para isso que você veio para esse mundo? Para salvar todo esse povo aí, todas as multidões, todas as nações? Pois é, Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Imagine você, Jesus, olhando toda aquela possibilidade, tendo a visão dos reinos, dos povos, das tribos, das nações. Ora, ele não precisaria passar pela dor, você concorda?
não precisaria passar pelo vitupério, por todo aquele sofrimento. E olha que ele estava ali começando o seu ministério. Satanás estava fazendo uma proposta, de certa forma, espetacular. Falou: olha, não tem, você não precisa passar por tudo isso, você vai passar. Encurta o caminho, sai desse sofrimento, eu te dou aqui, ó, ajoelha e me adora. E é seu. Não precisaria ser espancado, chutado, chicoteado, ferido, crucificado, e não precisaria ter morrido por um ato de adoração. Você está aqui ainda? Resposta de Jesus: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Olhe para mim, por favor. Isso é adoração. É quando você olha o caminho do espinho, de pedra que você vai ter que passar, é inevitável, e que é a vontade de Deus. A vontade de Deus fala para você assim: ó, o caminho é esse. Mas Deus tem pedra, tem espinho, tem traição, tem ressentimento. Vão bater em mim, vão me desprezar, vão me abandonar. E Deus fala para você: ei, minha vontade é essa. Acredite, é nesse momento que Satanás, ou qualquer coisa parecida, irá nos fazer uma proposta. Ei, para que você vai trilhar isso aí, cara? Para que você vai passar caminho espinho? Você é meio masoquista mesmo, né? Se você pode não sofrer, não ter que passar por isso, para que você vai escolher por isso? Olhe para mim, por favor. Você acredita que nós fazemos isso na oração? Você acredita que nós fazemos isso na oração? Ouvimos uma proposta demoníaca aqui dentro e acreditamos que é o Espírito Santo dizendo para nós: Senhor, me livre dessa situação. Bora, ó, Igreja de Cristo, me adora aqui, e você não precisa passar por isso. Está livre. Você não vai precisar passar por dor nenhuma. Vem comigo. Olhe para mim, igreja, por favor. Isso é adoração. É o que você escolhe viver como vontade, sua ou de Deus. O que Deus espera de mim e de você é a mesma resposta e posição de Cristo. Retira-te, Satanás, porque diz a Bíblia que eu adorarei somente ao meu Deus.
Em outras palavras, o que Jesus está falando, olhe para mim. Aceito trilhar o caminho mais difícil. Se é a vontade dele, eu digo sim para Deus. Você entende por que Deus não responde algumas orações que você entende que é de libertação? Deus não vai responder, porque Ele já tem um caminho definido para mim e para você. A hora será de alegrias. Nós vamos viver algumas coisas muito semelhantes a Cristo, acredite nisso. Haverá dias que nós vamos sentar em cima do jumento e pessoas vão nos aplaudir. Como você é bênção, como você é maravilhoso, como você é de Deus. Mas haverá dias em que vamos ser espancados, chutados, decepcionados, traídos, abandonados. Olhe para mim, por favor. E até morto. E até morto. A pergunta que Deus traz para nós esta noite é: sua vontade ou a minha? Você está aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Não escolha os atalhos. Não escolha os atalhos. Igreja de Deus, não escolha os atalhos. Quantos cristãos caindo pelo meio do caminho porque estão escolhendo os atalhos? Sabe o que nos espera, meu querido? Pastor, mas se o caminho for de tanta dificuldade, de tanta pedra, de tanto espinho, se ele for tão estreito, pastor, e se eu morrer? É por isso que ele deve ser adorado como o único Deus. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que Jesus, ao escolher a vontade de Deus, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém. E sabe o que isso significa? Vida eterna. Que todo sofrimento no caminho do Senhor vale a pena. Escute, porque quero te dizer algo que há muito você não deve estar ouvindo. Isso agrada ao coração de Deus, quando você é capaz de dar a sua própria vida só para adorar a Ele. Só Ele. Só Ele. Isto é adorar a Deus. Adoramos quando sentamos no jumentinho e somos o alvo dos aplausos. É bênção também, haverá esse tempo. Mas haverá dias de Calvário também. Lá na cruz, morrendo, eu e você. Qualquer que seja o tempo e o momento. Quando nós falarmos, Senhor, a Ti entrego o meu espírito, prepare-se. Porque há uma grande glória que te espera, porque a ressurreição virá sobre nós. Amém.
verdadeiro adorador, para ser achado por Deus, precisa estar com a sua vontade amalgamada, sintonizada com a do Criador. Amém? Diz a Bíblia que no céu nós estaremos adorando a Deus tanto quanto os anjos. E este será o grande momento da igreja. Mas quero te dizer que isso já ocorre aqui na terra. Deus se alegra quando você passa por caminhos estreitos e não abre mão dele. Isto alegra o coração de Deus.